Podem ficar sentados um minutinho. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos celebrando o 19º domingo do tempo comum. O tema que perpassa a palavra de Deus que nós acabamos de proclamar é exatamente em relação à fé. Como nós estamos vivendo a nossa fé diante das diversas circunstâncias que nós enfrentamos na nossa caminhada. Como nós temos nos colocado na presença de Deus e como nós, pela fé, temos ouvido este Deus. Vamos pegar essa imagem que nós temos da primeira leitura, tirada do livro dos Reis, do primeiro livro dos Reis, onde Deus convida o profeta Elias para subir até o monte Horebe. Sempre que nós nos deparamos com essa imagem de monte, quando vem através do convite de Deus, nós devemos lembrar que o monte significa a oração. É na oração que nós devemos nos colocar. É nela que nós devemos nos apoiar. É diante da oração é que nós vamos ter esse contato face a face com Deus, na nossa intimidade, no fundo do nosso coração. Por que Deus chama Elias a subir no monte Horebe? Talvez porque naquele momento em que o profeta passava pelas cidades, pelas comunidades, anunciando a palavra, pregando a vontade do Senhor, talvez naquela cidade havia muitas turbulências, muito barulho, e aquilo fazia com que o homem de Deus buscasse um lugar mais sereno para poder estar diante de Deus. E é exatamente essa imagem que nós temos da primeira leitura. A primeira leitura nos apresenta 3 elementos da natureza: o fogo, o terremoto e o vento, que quer simbolizar exatamente a agitação do mundo em que nós vivemos. E é interessante que o homem de Deus e a palavra de Deus vai nos dizer que veio o vento, mas Deus não estava no vento. Veio o terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Veio o fogo, mas Deus não estava no fogo. Enquanto esses elementos passavam, o profeta permanecia dentro da caverna. Quando os elementos passaram, aí Deus o chama para fora da caverna, para se colocar fora da caverna, para estar na presença dele. Por quê? Porque naquele momento passou uma brisa suave, e ali Deus se fez presente. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus quer dizer para nós que Deus não fala nas turbulências da vida, na agitação. Não adianta a gente ficar correndo para lá e para cá, achando que nós vamos estar ouvindo Deus, que nós não estaremos ouvindo Deus. Porque a agitação e as nossas preocupações, o nosso corre-corre, não nos permite abrir o nosso coração para ouvir a voz do Senhor. Deus, Ele fala no interior de cada um e de cada uma de nós. É através desse silêncio aqui,
representado pela brisa suave, é que nós iremos ouvir o que Deus tem a nos dizer. Às vezes, essa agitação, ela ocorre até mesmo nos momentos celebrativos das nossas liturgias. Há uma certa agitação, nós nos ficamos agitados para lá e para cá, correndo de um lado para o outro. Como você tem ouvido Deus? Você tem se colocado na sua presença? Você tem deixado a sua fé te conduzir até a presença do Senhor? Veja que quando você busca essa presença do Senhor, você é capaz de ouvir a sua voz e você é capaz de sentir a sua presença. Por isso que às vezes a gente costuma reclamar de que nós não sentimos a presença de Deus, mas é lógico. Como é que você vai sentir a presença dele nessa agitação? As preocupações, o medo, tudo isso vai te dominando. Exatamente, a primeira leitura, ela faz essa ligação com o Evangelho. É uma outra imagem que nós temos para Deus testar a nossa fé. E vai testar a nossa fé exatamente nessa agitação que nós vivemos. O mar aqui é exatamente a imagem do mundo. As ondas que vêm contra a barca são as ondas das nossas preocupações, dos nossos medos. E a barca, cada um e cada uma de nós. Claro que a barca tem essa imagem maior, né, que é a igreja, mas também nós. Porque nós trazemos dentro de nós essa presença do Senhor, mas às vezes nós não sentimos essa presença. Nós até condenamos Jesus, porque muitas vezes nós achamos que Jesus nos abandonou, que Jesus se esqueceu de nós. O episódio do Evangelho vai narrar para nós que depois daquele momento em que Jesus multiplica os pães e dá de comer àquela multidão, ele despede os seus discípulos. Agora vocês entram na barca e sigam adiante e me espere do outro lado. Daqui a pouco eu vou estar lá com vocês. E Jesus se retirou. Jesus se retirou para onde? Para o monte, para orar. Mais uma vez a imagem da oração. Mas Jesus precisava rezar, claro, porque ele agia como homem. E a oração, essa intimidade, né, com o Pai, é que o fortalecia. E aí lá, pela madrugada, altas horas da noite, Jesus vai ao encontro dos seus discípulos. Mas os discípulos estavam amedrontados. Amedrontados por quê? Por causa da agitação do mar. As ondas revoltas batiam contra eles. A tempo, né, a ponto de querer virar a barca. E é interessante, meu irmão, minha irmã, que os discípulos de Jesus eram pescadores. Eles estavam acostumados com a agitação das águas, mas naquele momento eles ficaram temerosos. Começaram, né, a ficar com medo. Claro, lógico, toda a circunstância ali já era a imagem do próprio medo. Era de noite, o mar estava revolto, as ondas batiam contra eles, mas vem Jesus. Jesus vai até eles com aquela serenidade, com aquela calmaria. E aí quando eles o veem, eles não acreditam. Eles acham que era um fantasma. Aí eles ficam com mais medo ainda.
E Jesus percebe o medo, a agitação no coração daqueles homens, e ele vai acalentá-los. Coragem, não tenhais medo, sou eu. É isso, meu irmão, minha irmã, que Jesus fala com cada um e cada uma de nós diante das circunstâncias que nos envolvem. Coragem, não tenhais medo, sou eu. Mas às vezes nem assim nós acreditamos. Aí Pedro, ele toma a postura, ele quer provar Jesus, ele quer testar se realmente era Jesus. E aí ele vai dizer: Senhor, se és tu, faças com que eu vá até ti, caminhando sobre as águas. E aí Jesus vem, mas Pedro não teve confiança, Pedro não teve fé, Pedro duvidou. Quando ele começa a descer do barco, que ele pisa na água e dá os primeiros passos, imediatamente ele começa a se afundar, porque ele não confiou na presença do Senhor. Muitas vezes nós afundamos diante dos nossos problemas, porque nós não confiamos na presença do Senhor. Mas Jesus está ali para nos amparar. E quando Pedro percebe que ele está afundando, imediatamente ele grita: Senhor, socorre-me. Jesus estende a mão e Jesus o reprova. Pedro queria provar Jesus e acabou sendo provado por Jesus. Quando Jesus disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Quantas vezes Jesus olha para nós diante das nossas circunstâncias e diz essas mesmas palavras: homem de pouca fé, por que duvidastes? Por que você não foi capaz de enfrentar? Por que você desistiu? Enfrente as barreiras que estão diante de ti, enfrente os seus problemas, busque a solução para eles. Não espere que tudo caia do céu. Ora, meu irmão, minha irmã, já disse isso em algumas vezes e repito: quantas vezes diante dessas situações nós nos afastamos do Senhor, nós não acreditamos mais, não depositamos a nossa confiança. E Jesus, ele veio nos repreender: homem de pouca fé, por que duvidastes? Você está com problema? Você está passando dificuldade? Você não consegue buscar uma solução para resolvê-los? Vá até Jesus, coloque-se na presença do Senhor, abra o seu coração, deixa Ele falar em ti, porque Ele vai mostrar o caminho que você tem que seguir, meu irmão, minha irmã. Não queira acreditar na sua própria força. Pedro tentou acreditar em si mesmo, achando que ele ia conseguir caminhar sobre as águas, porque ele acreditou em si. Ele duvidou do Mestre, ele duvidou daquele que é a vida, daquele que é a serenidade, daquele que é a brisa suave, daquele que é a calmaria. Veja a tonalidade, meu irmão, minha irmã, da voz de Jesus quando ele chega diante dos apóstolos: coragem, tenham fé, não tenhais medo, sou eu. Que aqui nós podemos voar um pouco lá naquela passagem da tempestade acalmada, Jesus dormindo lá na proa da barca, e a água entrava dentro da barca, e a barca virava para um lado e para o outro, e os apóstolos ali todos cheios de medos, aí vai até Jesus: Senhor, acorda, não está vendo que nós estamos prestes a afundar? Aí Jesus simplesmente olha para o mar e diz: acalma-te. Meu irmão, é isso que nós temos que sentir, é isso que nós temos que ouvir diante das nossas agitações: acalma-te. Para que ficar correndo tanto assim? Calma. Tem um ditado, um provérbio que diz, quem tem pressa acaba com fome, entendeu? Não adianta.
Não adianta você querer fazer as coisas na agitação, você corre para lá, corre para cá, e está sempre no mesmo lugar, não consegue resolver nada. Quando você olha para trás, está tudo ali, seus problemas, não consegui buscar uma solução, não consegui, por quê? Porque você não está se colocando na presença do Senhor, meu irmão, minha irmã. Isso é viver a nossa fé, isso é saber confiar no Senhor. Nós estamos aí nesse mar revolto, toda hora, né? Nós recebemos lambadas, toda hora nós recebemos lambadas, meu irmão, minha irmã. Não pensa que nós estamos aí navegando no mar sereno, que nós estamos navegando no mar sereno, não. Nós estamos navegando no mar agitado, e nós precisamos estar na presença do Senhor, e o Senhor caminha conosco, Ele está do nosso lado, esperando o momento oportuno para estender a sua mão, para poder ouvir a sua voz dizendo: Senhor, socorre-me, ou seja, Senhor, ajuda-me, me deu, clareia o meu coração, o meu pensamento, me dê um discernimento para que eu possa superar essas dificuldades, essas intempéries da vida. E Ele vai te dar, meu irmão, basta você acreditar, basta você confiar. Claro que aqui não narra para nós, depois desse episódio que Pedro desceu da barca, começou a ir até Jesus e afundou, e Jesus o levanta, o segura, e o Jesus o repreende. E aqui não vai dar continuidade dizendo se daquele momento em diante o mar acalmou, mas provavelmente, mesmo que aquelas ondas continuassem ali, batendo contra a barca, balançando a barca, tentando jogá-la, desviá-la da sua rota, provavelmente ali dentro daquela barca houve uma serenidade, houve uma calmaria. Por quê? Porque Jesus está ali. Onde está Jesus está a serenidade, onde está Jesus está a calmaria, onde está Jesus está a paz. Então vamos buscar esse Jesus mesmo. Ele está aqui, dentro de você, é aqui. Não adianta você querer colocar um fone no ouvido para tentar ouvir a voz de Deus, você não vai conseguir. Ouça a voz de Deus aqui falando no seu coração, como Elias ouviu, como Pedro ouviu, como os apóstolos ouviram, como Paulo ouviu. Que nós precisamos abrir o nosso coração para Ele e ouvir a sua voz. Então vamos abrir o nosso e vamos pedir a Ele essa graça no dia de hoje.